Olá, povo católico. Tema de hoje, mais uma vez, em cima do matrimônio e divórcio. Vamos falar do divórcio, discutir as teses da indissolubilidade e a tese dos divorcistas. Baseado, para quem quiser ler e pesquisar mais sobre o assunto, no livro do padre Júlio Maria, chamado O Anjo das Trevas, onde ele relaciona os grandes inimigos da Igreja Católica, ali mais ou menos desde o período ali da rebelião de Lutero. Nesse momento, a abordagem que ele faz é sobre o divórcio. Mas como todos os outros inimigos, causam a dissolução da igreja e, por sua vez, a dissolução da sociedade. Então começa. O que acabo de dizer é a condenação formal, radical e absoluta da união livre. A união livre, enquanto comporta relações heterossexuais sem o matrimônio, ou seja, sexo entre pessoas solteiras, é aquilo que as Sagradas Escrituras chamam de fornicação, de que São Paulo disse: sabei que nenhum fornicador receberá em herança o reino de Deus, o reino de Cristo e de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5. Mas uma outra questão apresenta-se aqui. Admitindo-se que o matrimônio seja necessário, não se pode, em certos casos, admitir o divórcio? Certo é que essas duas teses, sendo opostas umas à outra, ou seja, matrimônio é a união, divórcio é a separação, são coisas contrárias. Assim sendo, não podem ambas serem verdadeiras dessa forma. Uma é falsa, a outra é verdadeira, já que se anulam por serem inversas. Para os divorcistas, o matrimônio é um contrato bilateral nascido do consentimento das partes. E por esse título, concluem eles, ele pode, como qualquer contrato bilateral, tomar fim pelas causas que o ocasionaram. Tal raciocínio é legalmente exato, porém a base do raciocínio é falsa. É uma interpretação totalmente superficial, como se o cônjuge fosse, na verdade, um instrumento do outro, para atingir ali, no caso, os seus prazeres. Acabando essa instrumentalização, perde a graça, pode se separar. Então aqui ele continua que o matrimônio não é um simples contrato, é mais que um contrato, é uma lei da natureza, uma lei social e uma lei divina. O regime do matrimônio é determinado pela sua determinação de sua finalidade. O regime perfeito não existe nesse mundo. Nosso Senhor sempre disse, que perfeição só Ele. O regime não é perfeito. Como não existe regime perfeito nesse mundo, onde tudo é contingente e imperfeito, devemos, pois, adotar o regime normal, estabelecido pelo autor da natureza, ou seja, Deus. E este regime normal constitui uma lei geral que rege a instituição do matrimônio. Mas poderá essa lei geral admitir uma exceção por certas razões graves? Sim, se tais exceções são compatíveis com o bem prosseguido da lei. Não, se tais exceções não podem, em prática, ser admitidas sem arruinar a própria lei. Interessante. Temos, pois, diante de nós a dupla tese: a indissolubilidade e a do divórcio. Para se aprofundar mais, nessa questão de quando pode um divórcio ser lícito, que na verdade é uma exceção. O divórcio só é lícito em raríssimas exceções. Muito rara mesmo. A regra é a indissolubilidade. Mas para a pessoa se aprofundar, se for o caso, deve procurar aí um bom canonista da igreja,
para explicar à luz do direito canônico, que hoje em dia parece que também nessa igreja aí, nessa nova perspectiva de igreja que nasceu do Concílio Vaticano II, parece que afrouxaram também essa questão aí da indissolubilidade do matrimônio. Então, procurar um bom padre canonista para se informar quando acontecem essas raras exceções das pessoas poderem se divorciar. É muito raro mesmo. Mas vamos à tese da indissolubilidade. Examinemos primeiro a tese da indissolubilidade para depois opor-lhe a do divórcio. Para assim podermos comparar e concluir qual delas pode prevalecer como sendo a tese normal, se não perfeita, que deve ser adotada. O termo normal das relações matrimoniais sendo os filhos, pode-se dizer que tais relações existem antes de tudo para a espécie humana, cujo interesse geral suplanta qualquer interesse particular. Primeiro ponto, interesse geral acima do interesse particular, do egoísmo de cada um, né? Não estou mais me sentindo bem, então se divorcia por qualquer motivo. Tudo no matrimônio deve ser dirigido em vista de favorecer esses interesses, os interesses superiores, nascimento, educação e conservação da prole. Eis uma prova da premissa certa e irrefutável. Escutem agora a premissa não menos incontestável. Ora, em geral, a indissolubilidade, assegurando a estabilidade da sociedade familiar, ou seja, o divórcio ele quebra, ele rompe a família, favorece a procriação sem restrição da prole e assegura-lhe as melhores condições para educá-la, vista a ser a obra combinada do pai e da mãe. Ou seja, os dois se uniram para fazer os filhos e, logicamente, se unem para criar e dar as bases da família. Então a conclusão é certa. A indissolubilidade deve ser adotada como norma normal do matrimônio. Ao contrário, sob o temor do divórcio, desde que esse possa ser previsto como provável, que é aquelas raríssimas exceções que eu citei acima, os casados evitarão sistematicamente o nascimento da prole. Ora, se a qualquer hora a família pode ruir, porque aos caprichos do homem ou da mulher eles podem se divorciar, então naturalmente eles não vão querer ter uma quantidade de filhos, uma quantidade numerosa de filhos, né? Já que a família sempre está sobre a ameaça de se dissolver, já que pode se dissolver, a qual, em caso de uma ruptura, continuaria um sério embaraço com esse rompimento. Quando se produzir o divórcio, haverá prejuízo grave dos filhos. A educação ficará mutilada pela ausência de um dos progenitores. É inútil insistir sobre verdades de tão simples como essenciais. Os fins secundários do matrimônio também exigem dissolubilidade. Sem ela, as uniões far-se-ão levianamente, exatamente como estão hoje, em vista de poderem ser desfeitas sem dificuldade. Então, para que se aprofundar, se pode romper. Sem ela, os gozadores da vida, né, os boêmios, os curtidores, juntar-se-ão provisoriamente, dando-se com reserva na perspectiva de uma futura separação. Ou seja, se eles sabem que correm o risco de um dia se separarem, então não tem uma entrega de fato. Entre os filhos e os pais divorciados, não pode haver sociedade, sendo os filhos condenados a viver separados de seus pais ou viver como parasitas nas novas famílias fundadas pelo pai e pela mãe, casados pela segunda, terceira ou milésima vez. Reflitam bem sobre essa tese, simples, porém profunda, certa e retorquível, e vejam depois como é superficial e totalmente absurda a tese do divórcio, que é o que nós vamos falar agora. A tese divorcista
Não não a tese dos boêmios que querem apenas o divórcio para melhor satisfazer suas inclinações carnais, mas daqueles que julgam que o divórcio tem uma base racional social. Os boêmios, os curtidores, os que vivem em função dos prazeres, para eles querem mesmo se divorciar mesmo, eles defendem o divórcio mesmo, que eles querem um dia voltar a ficar livre, né, para curtir. Mas vamos ver que também não tem base nem racional nem social. Raciocinam do seguinte modo: o acordo de duas vontades nascido do amor é a razão de ser do laço conjugal, tanto de sua criação como de sua persistência. Ora, o amor não existindo mais, o tal laço deve desaparecer. Bem sucinto e bem superficial. E por que deve desaparecer? Porque, dizem eles, cada um tem direito à felicidade, o direito de viver a sua vida. É sempre assim, explicações meramente egoístas, voltada para o ego. Eu quero ficar livre porque a outra pessoa não me satisfaz mais por algum motivo. Então, depois de chupada ali a fruta, né, chupada a laranja, vamos cuspir o bagaço. Examinemos essa tese felicista e divorcista. Para eles é a palavra final de toda a moralidade entre o homem e a mulher, é dizer que se afastam desde o princípio da finalidade primária do matrimônio, só para querer a finalidade secundária. Não querem o encargo, querem apenas o prazer. Rejeitam os deveres para considerar somente os direitos. Desprezam a lei racional para assegurar apenas a lei animal, do instinto animal falando mais alto. Tal princípio é monstruoso e, entretanto, é o único que serve de base ao divórcio. Muito bom. É aquela coisa, né? Querem apenas o prazer sem rejeitar os deveres. Que um casamento tem deveres, mas é só o prazer sexual que manda. Só os direitos, nada de obrigações, nada de se sacrificar pelo outro. É o princípio do homem animalizado, né, bestializado. Por isso o padre Júlio Maria chama de princípio monstruoso. E, entretanto, é só isso, é só nisso que eles se baseiam. Para compreender o lado falso e até ridículo desse princípio, basta aplicá-lo aos outros meios de felicidade que o mundo nos apresenta, como a fortuna, a honra, a saúde. Se o homem tem esse direito absoluto à felicidade pelo divórcio, ele tem o mesmo direito à fortuna, então, pelo roubo, às honras pelo assassínio, à saúde pela ociosidade. Que direito mais sagrado tem o homem do que direito à vida? Entretanto, esse direito é muitas vezes subordinado a deveres imperiosos que expõem a perder a vida. Por exemplo, tem muitas profissões, todos têm o direito à vida, mas tem profissões que colocam a própria vida em risco, em troca de um bem maior. Como é o caso de um policial, como é o caso de um corpo de bombeiro, de um agente os agentes de saúde quando tem uma epidemia mortal. Eles têm direito à vida, mas sacrificam, arriscam a sua vida para salvar de outras. Por exemplo, os filhos também tratar dos pais, o médico tratar de epidêmicos, o soldado é defender a pátria em perigo. E os esposos, entre aspas, mal casados, desde que o amor ou a simpatia desapareçam, teriam o direito de se separar-se. Seria assim? Mas então o filho perdendo assim, se a questão é de um simples perder a simpatia, de perder um interesse, como dizem de forma, né, cínica, então o filho perdendo a simpatia pelos pais pode também abandoná-los, pela lógica, né? O médico perdendo a simpatia pelo doente pode deixá-lo morrer. O soldado não sendo da política corrente pode trair sua pátria. O princípio é o mesmo. Não está me agradando, então eu vou jogar fora.
O homem tem direito à felicidade, sim. O homem tem só que, porém, esse direito é relativo. É subordinado às imposições do dever contraído. O dever dos casados é de se suportarem mutuamente, perdoarem as faltas recíprocas e cuidarem dos filhos, de educá-los, encaminhá-los na vida. E tudo isso deve ser feito mesmo se o amor desaparecer entre os casais. O amor, de fato, é um auxiliar. O amor não é um princípio para o casamento. Ele auxilia, mas não é o princípio. O princípio específico da vida individual e social é a lei divina e humana, e não o capricho muitas vezes cego do amor, que na maioria das vezes, são meras paixões de momento. O divórcio peca, pois pela base parte de um princípio falso, desnatura a lei fundamental e, como tal, não tem direito a uma existência legal. Lógico, que dentro aí já da nossa sociedade que já foi corrompida, o divórcio foi aí, infelizmente, aprovado há algumas décadas atrás. Lógico, pelos políticos submissos aos caprichos e demandas satânicas, leis feitas por maçons, por comunistas, por humanistas, por iluminados iluministas que comandam aí a política. E lógico, tudo isso com a conivência do clero católico, que era para ser o primeiro a lutar contra tudo isso, e apenas observou. Por já também fazerem parte desses inimigos da igreja, se associarem a ele, porém dentro da igreja, para que a igreja não reaja e permita com que toda essa dissolução da família e da sociedade continue acontecendo.